Olá pessoal, vamos começar uma apresentação aqui. Qual o seu tipo de sucesso, né? Ou qual seria o seu modelo de sucesso? Eu sou o Arthur Ferreira, vou fazer uma breve apresentação minha aqui. Eu sou médico veterinário de formação, eu tenho MBA em Gestão Estratégica de Negócios, fiz também o Practitioner em PNL, né? Programação Neurolinguística, faço também o coaching de carreira, sou assessor de investimentos, né? E consultor empresarial. Além de mentor, né, de empreendedorismo, faço também um trabalho com empresas de network marketing e também trabalho com a parte do marketing digital, principalmente na parte do YouTube. Tá? Então tem um canal que é o eForte Consultoria e também um Sucesso Rinode. Vamos lá, eu tive aqui são duas fotos, uma das premiações que eu recebi do YouTube e a outra uma participação que eu tive com a Claudete Troiano. Então vamos lá. Existem alguns tipos de pessoas, tá? Então, basicamente, eu gosto muito dessa denominação, porque a gente tem o tipo de pessoa, as pessoas que pensam e a gente tem as pessoas que fazem. Qual o percentual dessas pessoas no mundo? Vamos pensar que a gente tem no mundo aí 100% das pessoas no mundo. Quantas pessoas vocês acham que pensam? Quantas pessoas vocês acham que fazem? Bom, a diferença ela é muito grande, então a gente tem aí em torno de apenas 3% da população pensa e 97% das pessoas fazem, tá? É uma diferença bem grande realmente. Apenas 3% das pessoas pensam e 97% das pessoas fazem. Essa denominação ela mostra pra gente, principalmente se a gente tem alguém com perfil empreendedor, perfil de empresário, dono de negócio, automaticamente ele faz parte das pessoas que pensam. O restante da população, todos são as pessoas que fazem. Essa questão das pessoas que fazem, ela funciona da seguinte maneira. Quando a pessoa está um minuto parada, ela simplesmente só sabe fazer o que é mandada, ela apenas sabe seguir ordens. Isso são o perfil das pessoas que trabalham como funcionários, eles geralmente têm esse perfil das pessoas que fazem. Há algumas pessoas que são aquelas que são mais proativas, têm iniciativa própria, não se acomodam e sempre estão buscando algo para mudar a sua própria vida, mudar a sua própria realidade. A gente traz essa pessoa como sendo um tipo de pessoa das pessoas que pensam, tá? Então as pessoas que pensam, elas realmente tomam a iniciativa, elas realmente têm a atitude de pensar algo diferente, de ter ideias e buscar algo novo. E as pessoas que fazem, elas simplesmente executam os planos dessas pessoas que pensam, tá? A gente tem também essas três definições do Michael Gerber. Eu acho muito interessante, ele divide a população em esses três perfis, o perfil técnico, o perfil administrador e o perfil empreendedor. O técnico é basicamente aquela pessoa parecida com as pessoas que fazem, é aquela pessoa que ela executa os trabalhos, então a pessoa que é o operário, que faz o operacional de todas as ações, de todas as funções. Por exemplo, não necessariamente precisa ser um chão de fábrica, precisa ser um cargo baixo, mas vamos supor um médico. O médico, geralmente, ele é muito técnico, tá? Então, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, ele é muito técnico. Ele vai lá e executa a ação, ele simplesmente realiza a ação, tá? Ele não fica perguntando por quê, como, de que jeito. Também um pedreiro, um técnico em informática, em qualquer outra profissão, são pessoas que são extremamente técnicas. A gente tem o perfil administrador. Administrador é aquele perfil de pessoa que simplesmente ele sabe fazer também, mas ele se preocupa mais em administrar a ação. Ele fica mobilizando como ele vai executar essa ação, né? Ou administrar pessoas que façam essa ação, tá? Então, vamos supor, o cara pode ser um administrador de empresas, né? Que já está denominado aqui como administrador. Ele pode ser simplesmente uma pessoa que tem um cargo de chefia, um cargo superior, e ele gerencia outras pessoas que são técnicas, né? Então ele também pode ter o perfil de administrador, mas geralmente o administrador ele também está, de certa forma, acomodado ali naquela situação e apenas administrando todas as questões burocráticas que ele tem em um tipo de empresa, em um negócio ou na sua própria vida. E aí a gente tem o terceiro perfil, que é o perfil do empreendedor. Empreendedor é aquele tipo de pessoa que é uma pessoa que não para quieto, ele está todo momento tendo ideias, criando novas coisas, tentando resolver novos problemas, avançando em novos negócios, criando e criando e criando. Então, teoricamente, o Michael Gerber ele diz que todas as pessoas temos esses três perfis inseridos na nossa mente.
só que em percentuais diferentes. Talvez existem pessoas que têm 80% técnico, 15% administrador e apenas 5% empreendedor. Tem pessoas que têm 0% empreendedor, são apenas técnico e administrador. Outras pessoas são extremamente empreendedoras, pouco administrador e pouco técnico. Geralmente as pessoas que estão aqui no nível empreendedor ou têm um nível empreendedor muito alto, elas estão nesse percentual dos 3% das pessoas que pensam. Geralmente as pessoas que pensam, elas têm esse tino mais empreendedor. E o que acontece é que o empreendedor, teoricamente, ele cria problemas para que o administrador e o técnico administrem. Sem o empreendedor, não existe nada para o administrador administrar e nem para o técnico trabalhar. Então, são 3 perfis que se complementam entre eles, tá? Então, basicamente, o empreendedor é aquele cara que está tendo ideia, monta um negócio, aí o negócio ele vai lá, contrata algumas pessoas para trabalharem, o negócio começa a funcionar, ele já começa a ter outra ideia, já monta outro negócio e assim por diante. O administrador, ele simplesmente se encarrega de uma tarefa, de uma empresa e cuida daquela empresa e vai fazer aquela empresa dar certo. E o técnico é aquela pessoa que faz, que executa realmente, põe a mão na massa ali, seja para atender um cliente, seja para resolver um problema, ele que faz o operacional. Então, o mundo é feito de muitos empreendedores que ficam criando empresas e processos para que o administrador e o técnico tomem conta, cada um, de uma empresa em si. Aí a gente tem a outra classificação, que é a classificação do GoPro, do Eric, o Eric Worre, e ele classifica as pessoas da seguinte maneira. A gente tem funcionário CLT, né, no livro ele classifica como colarinho azul. A gente tem que é um funcionário CLT, só que ele presta serviços. Basicamente, esse CLT de serviços é o cara que tem um perfil mais técnico. Ele fica executando os trabalhos, tá? Ele realmente põe a mão na massa. E não recebe um salário tão alto. A gente tem o funcionário CLT executivo, que ele chama de colarinho branco. São aquelas pessoas que têm os cargos executivos, os cargos mais altos dentro das empresas, que têm um salário maior, uma certa segurança e estabilidade dentro das empresas onde trabalham e não põem realmente a mão na massa, não precisam ali estar com nada operacional. Eles simplesmente ficam delegando funções e buscando a parte administrativa dos negócios. A gente tem a parte dos vendedores comissionados, que são todos aqueles cargos que não têm uma renda fixa, são rendas variáveis e sempre em percentual dos ganhos, tá? Percentual do que ele vende, percentual do trabalho dele. Então, ele ganha apenas proporcional àquilo que ele realmente desenvolve. A gente tem o perfil dos empresários, que são os donos de negócios, tá? Tem uma grande diferença entre empresário e empreendedor. O empresário é aquela pessoa que tem uma empresa, ele administra a sua empresa, ele é o dono da empresa e contrata outros funcionários, sejam executivos ou sejam CLT, para prestar os serviços e executar as tarefas dele para ele realmente no final do mês ter o seu lucro e manter essa empresa aberta, né, pensando em crescer com o seu próprio negócio. E aí a gente tem a outra classificação, que é a classificação dos empreendedores, ou também tido como investidores. Empreendedores ou investidores são as pessoas que já têm um certo capital, que já tiveram outras empresas, já tiveram suas empresas, fizeram dar certo e criaram outros negócios, criaram outras empresas inovadoras, compra, vende e investem parte do seu capital também na parte de investimentos, principalmente em bolsa de valores, renda fixa e renda variável, tá? Então esses são os investidores que já vivem de renda e têm um pouco mais de tranquilidade no seu trabalho, tá? Então esses são os perfis caracterizados aqui pelo Eric no livro dele, que é o livro GoPro. E aí a gente pergunta, em qual desses níveis você está? Qual a sua classificação? Por essa descrição que eu dei, em qual delas você se enquadra? Nenhuma delas não tem uma que seja pior, não tem uma que seja certa e errada. Cada um se enquadra naquilo que achar que é melhor, que tem mais o seu perfil. Lembrando que cada um pode também mudar o seu perfil à medida que ele sentir necessidade. Você pode migrar entre as etapas a hora que você achar que não está mais bom esse, você pode começar a se dedicar, a estudar e buscar outras oportunidades para subir na sua hierarquia, né, nas suas classificações. Aqui uma pequena comparação para quem tem interesse em saber a respeito das empresas, tá? É um pequeno estudo feito pelo Sebrae, esses dados são de 2014. 80% das empresas fecham, tá?
em menos de 2 anos depois de que abrem. Então imagine que as empresas abrem, em menos de 2 anos, 80% delas fecha, não consegue seguir adiante desses 2 anos. Ou seja, em cada 100 empresas, 20 empresas apenas permanecem. Das 20 empresas, 60% fecha em até 5 anos, ou seja, elas passaram pelos 2 anos, mas em até 5 anos elas fecham 60%. Então, ou seja, das 100 empresas que a gente abriu aqui, apenas 8 vão se manter, né, após os 5 anos. Apenas 8 das 80, tá, das 100 empresas. E aí o mais alarmante é que apenas 1% consegue chegar aos seus 10 anos. Apenas 1% dessas 8 vão conseguir chegar aos seus 10 anos de vida. Então, ou seja, o mercado passa por muitos ciclos, e entre eles a gente denomina que a crise ela acontece sempre a cada um período de cada 5 a 7 anos. Então, se você não estiver preparado, se você não estiver pronto para a crise, você vai fechar e não chega realmente na estatística aqui dos 10 anos, tá? Então, por exemplo, apenas menos de uma empresa a cada 100, né? Menos de uma empresa vai conseguir se manter aberta para chegar aí aos 10 anos de vida. Outro dado estatístico muito interessante é que 70% das pessoas não concluem os cursos, sejam eles cursos online, sejam eles cursos formais, aula de idiomas, aula de esportes, aula de lutas, artes marciais e coisas nesse sentido. 70% das pessoas que entram para fazer um determinado curso, elas não se mantêm. Então, por exemplo, dentro do marketing multinível também, que a gente conversa bastante, é um mercado de desistência. Então, realmente é certeza que as pessoas vão desistir. Se eles desistem de todas essas outras profissões, desistem de todas essas outras tarefas, porque não vão desistir também do multinível. Grande parte dos erros, né, existem alguns erros que são primordiais para que isso aconteça. Entre eles, a falta de planejamento, falta de profissionalismo são as principais. Geralmente porque fazer um planejamento é muito chato, é algo demorado, é algo caro, que às vezes você vai ter que contratar um consultor. Às vezes a pessoa tem que ir no Sebrae, buscar ajuda, fazer palestra, seguir curso, ver apostila, preencher, fazer tarefa, fazer pesquisa, é coisa muito chata, então ninguém está disposto a fazer isso. Todo mundo quer fazer, vamos abrir empresa, mas vamos abrir daquele jeitão. Vamos atuar no mercado, mas vamos ir tentando fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que dá certo. E aí a pessoa não se planeja, não tenta ser realmente profissional, porque é chato, às vezes você se vestir bem, você se apresentar bem, você fazer uma mídia boa, você fazer tudo como manda a regra, é chato, e a ausência disso fica algo não profissional e faz com que a pessoa realmente não consiga o seu sucesso e faça parte da estatística. Então, e o segundo ponto primordial para as pessoas não conseguirem o sucesso é a falta de persistência. Vocês viram que, segundo as estatísticas, uma empresa só nasce, uma empresa realmente só vai ser considerada viável após pelo menos os seus 5 primeiros anos de vida. Antes disso, ela tem grandes chances de fechar, então a empresa não é levada a sério. Até mesmo no próprio Sebrae existem vários projetos que só trabalham com empresas acima de 5 anos, porque você perde muito tempo ensinando, mostrando as ferramentas, e as pessoas não vão seguir, ou a empresa não tem estrutura suficiente para poder aplicar essas ferramentas. Uma faculdade, você só se forma depois de 5 anos, uma criança só vai poder ir para a escola, só vai aprender a andar depois de algum tempo. Então é o que a gente chama de maturação. Todo negócio, toda pessoa, toda empresa, ele tem um período de maturação. A gente tem que respeitar isso. Não tem como você ter sucesso antes desse período. A gente tem pressa, que é o imediatismo, que é o lucro rápido, que é o retorno imediato, mas não tem como. Tudo leva tempo, tudo realmente leva tempo para poder alcançar algum nível de sucesso. E a gente tem que fazer o máximo para evitar esses erros, não errar. Você tem que se planejar, tem que ser profissional e tem que ter persistência, você tem que estar ciente disso. Aqui vai um pouco as leis do sucesso, segundo Napoleon Hill, tá? Então eu sou muito adepto das filosofias do Napoleon Hill. Ele lista algumas leis do sucesso que para ele são as primordiais para qualquer pessoa, em qualquer negócio, em qualquer área, conseguir o seu sucesso, conseguir o seu enriquecimento, você se alavancar realmente profissionalmente. Entre elas ele coloca a primeira lei, a lei do Mastermind, que é quando você se associa a outras pessoas de sucesso para você obter mais conhecimento, você se cerca de pessoas bem-sucedidas, pessoas
que também têm um objetivo em comum com você. O segundo ponto é a única coisa, é você ter um objetivo bem definido, você saber exatamente o que você quer, o que você planeja, o que é que você está buscando. Esse objetivo bem definido vai fazer com que você tenha clareza em cima do que você está buscando, em cima do que você está trabalhando. A autoconfiança extrema, ou seja, as pessoas de sucesso, elas têm autoconfiança, elas acreditam em si, elas são seguras de si, elas sabem que elas podem, que elas irão alcançar aquilo que elas estão buscando. E isso atrai a confiança de outras pessoas. Quando a pessoa vê que uma tem muita confiança, ela confia mais ainda na outra pessoa. Outro ponto importante é a economia é um hábito. Todas as pessoas de sucesso, elas têm o hábito de poupar, têm o hábito de economizar. Elas não saem só porque tem um certo dinheiro, tem um certo sucesso financeiro, elas não saem por aí gastando e comprando tudo que elas querem a qualquer momento. Elas pensam muito para comprar, elas têm o hábito da economia, comprar bem, comprar mais barato, comprar produtos de boa qualidade. Então, o poupar sempre é outra das leis do sucesso, tá? A quarta lei do sucesso. A quinta lei é a iniciativa e liderança. A gente também traduz isso como proatividade, ajuda aos outros. Então, o cara que tem sucesso, o cara que alcança uma renda financeira boa, ele tem iniciativa, ele não espera os outros mandarem, ele não espera outra pessoa falar, ele simplesmente parte para cima e vai em busca do resultado. Ele também tem a grande capacidade de liderança, ele consegue atrair outras pessoas para quererem segui-lo, para quererem fazer o que ele está mandando, para quererem fazer o que ele está indicando, porque sabem que aquilo vai dar certo. Então, o cara que tenha essa proatividade aguçada, que ele está sempre buscando o mais, está sempre indo atrás, não espera ninguém pensar, ninguém mandar, está pensando fora da caixa e ajuda muito aos outros, né? Busca sempre oferecer ajuda para ajudar as outras pessoas, ele acaba sendo visto de forma diferente e isso acaba trazendo outro crédito e sucesso para ele, vai ajudar ele a chegar ao enriquecimento. O sexto passo é a imaginação que transforma, né? Todos os processos que a gente cria, tudo que a gente tem no nosso meio material, meio físico, ele foi criado na mente de alguém em algum momento. Então, a imaginação transforma. A gente primeiro tem que pensar, imaginar, criar aquilo na nossa mente, na nossa cabeça, para depois a gente realmente conseguir colocar isso em prática, a gente conseguir transformar isso. Junto a isso, a gente coloca a questão do quadro dos sonhos, né? É uma das ferramentas que a gente utiliza para criar a imaginação. Quando você começa a escrever diariamente, né, você coloca fotos e figuras, construindo o seu quadro dos sonhos, que é aqueles objetivos o qual você está perseguindo. Você canaliza aquela energia olhando para ele todos os dias, já se imaginando em posse daqueles bens, já se imaginando em posse daquilo que você quer buscar. Então isso é a imaginação criativa que vai fazer com que se transforme em realidade todo o seu planejamento. Tá? Outro ponto importante é o entusiasmo que contagia. Todo mundo gosta de estar do lado de pessoas que são entusiasmadas, pessoas que são alegres, prósperas, que são luz, pessoas que chegam sorrindo, mostrando energia, mostrando a consciência boa, né, o positivismo. Essas pessoas atraem outras energias, elas atraem as outras pessoas. Todo mundo quer estar do lado de uma pessoa como essa. Então isso também é uma das regras do sucesso. É uma das leis do sucesso, né? O entusiasmo que contagia, né? Seja a luz aonde você chega. A outra lei é o autocontrole, né? Que é uma questão de inteligência emocional, que é quando a gente consegue controlar os nossos próprios sentidos, as nossas próprias vontades, o nosso sentimento, aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue controlar de forma que a gente não prejudique outra pessoa, a gente canalize isso sempre para o bem. E aí a gente consegue trazer sempre coisas melhores, para a gente tomar as melhores decisões, a gente poder dar bons conselhos para as outras pessoas, a gente não agir no impulso de simplesmente brigar com as outras pessoas, xingar, falar besteira. A gente pensa antes de tomar as ações, pensa antes de falar algo para alguém. Então isso é a questão da nossa inteligência emocional e do autocontrole. As pessoas de sucesso, elas têm muito autocontrole, por isso elas chegam lá. Para mim, essa regra de ouro, né? Deixa eu ver aqui, a gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona lei do sucesso é faça mais do que você é pago para fazer. Napoleão Hill, ele diz que você tem que andar a milha extra, andar a milha a mais, que é aquela coisa, você ir mais longe do que as outras pessoas foram, você dá um passo além do que as outras pessoas estão dando. Então, se alguém te pagou para você fazer uma coisa, você faz aquilo e algo a mais.
Se alguém fala assim, pô, Arthur, vai lá na padaria e traz para mim 6 pães. Eu vou na padaria, trago 6 pães e compro ainda uma sobremesa, compro mais um outro docinho para agradar aquela pessoa, compro um presunto, um queijo, algo assim. Mas é aquilo que eu estou fazendo a mais. Eu estou sempre superando as expectativas de quem tenha pedido qualquer coisa, seja meu patrão, meu chefe, ou seja meu cliente, seja as pessoas, meu colega de trabalho, meu cônjuge, meu filho. A gente tem que estar sempre buscando fazer mais do que as pessoas esperam que a gente faça. Isso para mim é uma das regras de ouro, a principal das leis do sucesso. Outro ponto muito forte é a questão da personalidade agradável. As pessoas de sucesso, elas têm uma personalidade agradável. São pessoas que gostam de ouvir, são pessoas que se interessam pelos outros, são pessoas que pensam com exatidão. Né? Então, assim, a personalidade agradável, ela é aquela coisa, você gosta de estar do lado de pessoas que são agradáveis, pessoas que não ficam reclamando dos outros, pessoas que não ficam falando mal de outras coisas, que não ficam criticando tudo. São pessoas que realmente são boas companhias, têm boas ideias, pensam sempre do lado positivo das coisas, estão sempre tentando ajudar as outras pessoas, se preocupam realmente. Você comenta, você chega no trabalho, está meio cabisbaixo. Aí uma pessoa de sucesso, ela vai chegar do seu lado, vai perceber que você está cabisbaixo e perguntar, pô, Arthur, e aí, o que aconteceu? Você está meio triste, tal, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? Não é nada, não. Pô, Arthur, você não quer trocar uma ideia, quer conversar um pouco, tal. Esse é o tipo de personalidade agradável. Isso é o tipo de pessoa que está disposta a ouvir, está disposta a ajudar os outros. Pessoas de sucesso também pensam com exatidão. Elas simplesmente sabem o que precisam fazer e vão fazer aquilo, vão cumprir aquilo que precisam cumprir. Elas vão cumprir exatamente aquilo. Então, assim, elas pensam exatamente o que elas precisam fazer, quando elas precisam fazer. Pessoas de sucesso, elas pensam com exatidão, elas sabem exatamente o que elas precisam fazer. Então elas têm planos definidos, né? Elas têm foco, sabem exatamente o que elas querem, aonde elas vão chegar. E elas conseguem eliminar tudo o resto que não importa, sabem exatamente o que importa, o que elas precisam fazer. Está bem ligado também com a concentração e foco. Então as pessoas de sucesso, elas têm muita concentração, muito foco, elas têm discernimento em saber diferenciar as coisas, o que é pessoal do que é profissional, sabem diferenciar exatamente o que realmente vão levar ela para um outro patamar, o que podem realmente alavancar ela para um outro nível. Então elas se concentram de forma assim extremamente aguçada para realmente não deixar nada desviar o foco delas no que elas estão planejando, seja abrir uma empresa, seja estruturar essa empresa para essa empresa faturar mais, para alcançar metas. Eles simplesmente se concentram e têm muito foco, né? E o foco também está relacionado com a questão do saber dizer não. No dia a dia a gente recebe diversas propostas, muitos convites, muitas pessoas chamando a gente para fazer diversas coisas. E o fato da gente às vezes não saber dizer não, a gente acaba dizendo sim para tudo, a gente acaba aceitando muita coisa que às vezes não está alinhada com o nosso propósito, com aquilo que a gente está planejando, aonde a gente realmente gostaria de chegar. Então, o saber dizer não está ligado a isso, a você ter foco no seu projeto, quanto tempo aquilo vai durar, e você diz não para tudo que não está relacionado aqui. Outra lei do sucesso é a cooperação. Né? Você ajuda que você será ajudado. Uma pessoa de sucesso, ela está sempre buscando saber o que ela pode fazer pela outra pessoa, o que ela pode fazer para melhorar o outro, o que ela pode fazer para ser uma pessoa melhor. Ela está sempre buscando a ajuda das outras pessoas e ajudando as outras pessoas. Ela está sempre oferecendo sua ajuda. Então, se ela tem uma tarefa, ela terminou dela primeiro, ela viu que uma outra pessoa está lá, ela vai lá e oferece ajuda para ajudar a outra pessoa a terminar a tarefa também. Outro ponto é que as pessoas de sucesso, elas tiram proveito do fracasso. Então elas não ficam se torturando, martirizando quando fazem algo e deu errado, que aquilo não deu certo. Ela tira proveito, aprende com os erros e ela entende que agora ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para que aquilo não volte a ocorrer, para que ela não cometa novos erros. A cada fracasso que ela tiver, é um novo aprendizado, então ela está sempre crescendo com tudo que ela faz, mesmo aquilo que ela erra, ela aprende. Não somente com os erros dela, mas também com os erros das outras pessoas. O fracasso também faz com que ela cresça.
Outra característica muito importante é que a tolerância, essas pessoas têm alta tolerância, ou seja, a tolerância nada mais é do que a paz mais a ciência, né? Então, ou seja, a tolerância também é a nossa paciência. A gente tem que saber que nem tudo é do jeito que a gente gostaria. Nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Infelizmente. E a paciência faz com que a gente consiga dar passos maiores quando a gente entende isso e a gente não se estressa com as pessoas, não xinga as pessoas, não critica as coisas simplesmente porque não aconteceram do jeito que a gente gostaria. Simplesmente começa, para e revê o ponto que você precisa fazer para que aquilo dê certo, para você recomeçar. A tolerância também é com as pessoas, a tolerância é com as pessoas que às vezes são leigas, pessoas que não têm tanta informação, pessoas que às vezes vão te criticar, vão falar mal, vão falar algo que não sabem. E é você que tem que ter esse discernimento, o autocontrole e a tolerância para você ter essa paciência e não tomar nenhuma ação irreversível, para você não tomar nada, nenhuma ação que possa causar algum tipo de prejuízo ou problema para outra pessoa, tá? E aí depois a gente tem a lei do retorno, né, que é aquela coisa, isso é uma lei bíblica até, inclusive, isso está na Bíblia, que é o fato da gente fazer por os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente. A lei do retorno é uma coisa tão simples, é uma coisa tão básica, mas que poucas pessoas fazem, poucas pessoas entendem. É simplesmente você se colocar no lugar do outro antes de você tomar uma ação. Então, se alguém tomou uma atitude que você não gostou, ao invés de você sair criticando, xingando, falando mal ou tomando alguma atitude agressiva, pensa e lembra da lei do retorno. O que é que essa pessoa passou para ela poder tomar esse tipo de atitude? Então você pensa, talvez ela tenha tido um mau dia, talvez ela tenha, às vezes, acontecido diversas coisas na casa dela, com a família dela, com os filhos, para ela poder chegar a esse tipo de conclusão, esse tipo de atitude. Então você releva e é mais forte do que esse problema que aconteceu. Antes de você criticar, antes de você pensar algo mal, pensar também em alguma vingança, você já está se colocando no lugar da pessoa para ver, poxa, como é que ela ia entender isso, de que forma eu posso fazer para melhorar, para oferecer uma certa ajuda para essa pessoa, para que não tenha nenhuma outra consequência. Então faça sempre aquilo que você gostaria que fizessem para você. E a última lei de sucesso é o hábito de seguir tudo isso novamente, é simplesmente você fazer todas as demais regras constantemente, todos os dias do resto da sua vida. Isso vai fazer com que você alcance o seu sucesso financeiro, a sua satisfação de vida, cumprir e relacionar todos os seus objetivos definidos. Essas são as leis de sucesso do Napoleon Hill. Além dele, também tem o Stephen Covey, que eu gosto muito. Ele lançou os sete hábitos, né, das pessoas altamente eficazes. E ele fala, hábito 1, pessoa proativa. Hábito 2, objetivo em mente. O hábito 3 é o primeiro, sempre dá fazer sempre primeiro fazer o mais importante, né? Aquilo que realmente importa, que vai fazer a diferença. Hábito 4 é sempre pensar ganha-ganha. Para um ganhar, não precisa o outro perder. Para um ganhar, o outro também pode ganhar. A gente tem que sempre buscar as atividades em que a gente consiga ser ganha-ganha. Tudo que a gente consegue fazer. Então vamos supor, você quer arranjar um cliente. Então para você conseguir mais clientes, você precisa ser ganha-ganha. Você precisa oferecer algo bom para os seus clientes, para o seu cliente ganhar, para que você possa ganhar também. O quinto hábito é, você tem que ser o primeiro a compreender, para depois você ser compreendido. Então se eu não compreender os outros, se eu não compreender as pessoas com quem eu me relaciono, não tem como eu ser compreendido. Não tem como eu pedir para ser compreendido se eu mesmo não estiver compreendendo as outras pessoas. O sexto hábito é você criar sinergia, né? Você criar aquela energia positiva com a outra pessoa. Você sempre buscar um bom relacionamento com as demais pessoas, buscando aquilo que é em comum, aquilo que vocês podem se somar. Vocês podem somar, multiplicar os seus poderes, as suas atividades, para que os dois ganhem, os dois recebam benefícios dessa ligação entre vocês. E o sétimo hábito é afine o instrumento, que é o fato da gente sempre tentar melhorar a cada dia, a gente sempre tentar se tornar uma nova pessoa, uma pessoa melhor a cada dia, né? Então, afinar o instrumento é porque às vezes o resultado que a gente
está tendo é porque a gente não parou um pouco de energia, não gastou um pouco de energia parando para entender o motivo do nosso resultado. Às vezes o tempo que a gente perde afinando o instrumento, seja, por exemplo, se você trabalha de vendas, se você não parar para você fazer um curso de vendas, você se aprimorar, montar um script padrão de vendas, algo que realmente convença os seus clientes, você não vai vender. Então, às vezes, o parar para você afinar o instrumento é o que pode dar o alavancar das suas carreiras, o alavancar dos seus resultados. A gente tem também os 10 Cs, esse é do Thiago Rodrigo, né? Ele fala sempre nas palestras dele os 10 Cs. Então ele fala sempre que você tem que primeiro começar, independente dos seus planos, você tem que começar. Você continuar, ou seja, você tem que ter um motivo, né? Sua motivação que vai te manter fazendo aquilo que você busca, aquilo que você começou, e você tem que concluir. A nossa vida é feita de ciclos, então você tem que começar, você tem que fazer e você tem que concluir. Não adianta você largar pela metade, você desistir no meio do caminho. Então começar, continuar e concluir. O quarto C é o C do caráter, né? Que é a gente tentar ser nós mesmos, a gente ser mais você mesmo. Evitar ficar, às vezes, ouvindo muitas outras pessoas, dando tanto foco somente para as outras pessoas, que a outra pessoa é boa, outra pessoa faz, outra pessoa é aquilo. Modelo das outras pessoas e você esquecer de você. Você tem que ter o seu caráter para você seguir um pouco do que é você e a sua essência. O quinto C é o C de competência, né? Você tem que sempre ser melhor, mas sempre ser o seu melhor, né? Você não precisa ser o melhor do mundo, mas você pode ser o melhor que você pode ser. Você tem que sempre ser o melhor que você pode em tudo que você decidir fazer. O sexto C é a credibilidade, né? A credibilidade é tudo. Se você não tem credibilidade, você não tem nada. Né? E a credibilidade é o aval do sucesso. Se você não tem credibilidade, não tem como você conseguir sucesso sem credibilidade. O sétimo é a conexão. Conexão vem ali da conexão entre as pessoas, conexão entre os conteúdos, para você se aprimorar, você buscar crescer, você se conectar com as pessoas, ouvir as pessoas, demonstrar interesse nas pessoas, ajudá-las. O oitavo é a combinação, né? Que é quando você tem que buscar pessoas para você se combinar com elas, pessoas com objetivos em comuns, com um estilo de vida em comum, com interesses em comum. Você tem que buscar essas pessoas para você se combinar. E aí aquela regra do águia anda com águia, galinha anda com galinha. Você tem que buscar as pessoas que são iguais a você. Não adianta você ficar andando com pessoas que são diferentes, que não têm a mesma motivação, que não têm o mesmo objetivo que você, porque elas vão te criticar e infelizmente elas não vão somar nada a mais para você como pessoa, para o seu crescimento. Aí a gente tem o conhecimento, né, que é o conhecimento em si, conhecer a si próprio, né, ou você também conhecer a proposta, conhecer aquilo que você está pregando, aquilo que você está buscando, e conhecer o seu futuro. Você se planejar, né, ter conhecimento é você se planejar com o que você busca, onde você quer chegar, de que forma você pretende chegar. Né? Então, você investir em conhecimento, seja próprio ou seja para um negócio. E o 10º C é o compartilhar. A felicidade só faz sentido se for compartilhada. Você só vai ser uma pessoa próspera se você compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você alcançou, aquilo que você conseguiu. Até tem uma piadinha, né, que eles contam, né? Falam assim, olha, um discípulo foi lá ensinar para o rapaz, pessoa bem simples do sítio, falou assim, olha, para você ter sucesso, você tem que sempre ser uma pessoa próspera. Então se você tivesse 2 carros, você tem que dar, se você tivesse 2 casas, você tem que pegar e dar uma casa para outra pessoa. Entendeu? Entendi. Então, vamos ver se você entendeu. Se eu tivesse 2 carros, como é que você fazia? Ficava uma para mim e a outra eu doava para alguém que precisa. Legal, exatamente isso. Se você tivesse 2 motos? Bom, se eu tivesse 2 motos, eu ia pegar uma para mim e eu ia dar a outra para outra pessoa. Legal, exatamente, isso é prosperidade. E se você tivesse 2 galinhas? Bom, se eu tivesse 2 galinhas, eu ia ficar para mim. Como assim? Você não entendeu que a prosperidade você tem que sempre compartilhar, você tem que doar para as outras pessoas para você poder ser uma pessoa próspera? Por que você não fica com uma galinha para você e você dá outra galinha? Não, porque eu já tenho as 2 galinhas. Então é uma piadinha que a gente conta porque mostra exatamente isso. Às vezes a pessoa é bonito no papel, é bonito para os outros, mas não para mim. Enquanto eu não tenho, é fácil eu falar que eu vou dar, mas a hora que eu realmente tenho, aí talvez não é tão interessante assim. Mas isso também faz parte dos 10 Cs do sucesso.
Então, por que é que eu falei sobre tudo isso? Tá? Então, primeiro assim, todos os caminhos eles vão levar você ao mesmo resultado. A gente citou aqui 3 autores, 3 metodologias com as frases, com as suas teorias de sucesso. Mas qualquer uma delas, todas elas vão te levar para o mesmo resultado, para o mesmo lugar. Então não adianta a gente ficar buscando métodos, se você não seguir nenhum deles. Você tem que simplesmente pegar um deles e seguir. Vocês reparam que os 3 métodos aplicados, eles têm vários pontos em comum. Se a gente for listar todas as regras que às vezes um colocou, o outro não colocou, o outro colocou, um não colocou, uma é mais completa, outra um pouco menos, mas são as leis do sucesso em qualquer área, em qualquer profissão. Se você quer ser um bom profissional, essas são as leis que você deve aplicar no seu negócio, na sua empresa, na sua vida. Então não adianta a gente querer ficar misturando as receitas. Escolha uma, siga ela e seja feliz. Lembre-se que a gente, para alcançar um objetivo, a gente precisa ter muito profissionalismo, a gente tem que ter muito planejamento e também precisa ter muita persistência. Então, qualquer método que você usar vai te levar para o sucesso. Só que você tem que seguir o método inteiro até o final. Não adianta você ficar mesclando, vou pegar essas 2 regras daqui, uma regra dali, outra regra de lá, para tentar juntar e fazer a sua para alcançar o resultado. Uma informação que eu sempre dou para todas as pessoas é que é imprescindível que você tenha um mentor. Né? Então você buscar ter um mentor, alguém que te inspire, que te mostre um caminho, que te mostre um direcionamento. Então quais resultados você espera ter, quais resultados você quer ter na sua vida. Para você poder alcançar seu resultado, busque pessoas que já têm isso que você quer ter. Busque pessoas que já têm já consomem isso, esse estilo de vida, essa realidade, para você poder se inspirar e você tentar fazer sua média sumir, né? Porque a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Se você ficar convivendo apenas com pessoas que não têm tanta prosperidade, pessoas que só reclamam e não fazem muita coisa, a sua verdade é que você vai ficar igual a elas. Então a gente tem que sempre buscar ser a nossa média, as 5 pessoas que a gente mais convive, a gente tem que sempre buscar que seja uma pessoa boa, uma pessoa de sucesso, uma pessoa grandiosa, para que a gente possa realmente colocar tudo em prática e alcançar os nossos objetivos. Então pega um mentor, pega aquela pessoa que já conseguiu aquilo que você quer e siga tudo que ele fez, saiba exatamente que caminho ele percorreu, quais os erros, como ele batalhou, de que forma ele fez, os cursos, e siga exatamente esse caminho, pegue o passo a passo para você seguir, para você tentar conseguir alcançar os seus objetivos também. Não adianta você fugir, é isso que a gente precisa seguir o nosso mentor e seguir o passo a passo do que ele fez para poder alcançar os objetivos. Faça a sua escolha e foque nisso, não adianta a gente ficar procurando o método perfeito, o método excelente, a mentoria correta. A gente simplesmente tem que escolher alguém e seguir. Não tente misturar 2 receitas, é apenas uma e vai dar certo. Bom pessoal, o que eu tinha separado para falar para vocês hoje era isso, essa nossa pequena apresentação. Aí apenas 2 e-books que eu escrevi, né? Eu tenho as 65 maiores regras do marketing multinível. Então todas escritas de forma bem simples, bem didáticas. E também o nosso manual, o nosso e-book completo, né? Sobre finanças pessoais. Então são 2 materiais que eu escrevi, tenho eles disponibilizados também no nosso YouTube, no nosso Instagram. Quem tiver interesse basta acessar, tem meu telefone aí também, precisando falar comigo, basta mandar mensagem, vai ser um prazer poder tentar ajudar o máximo possível. Beleza pessoal, obrigado pela participação, até mais.